Irmãos, vamos dar continuidade à nossa leitura diária. Eu quero continuar neste dia 27, neste dia 28 de abril, os capítulos 22, 23 e 24 de 1 Crônicas. 1 Crônicas, ele é na ordem de 66 que temos em mãos. 1 Crônicas, ele é o 13º livro desta ordem, ou seja, ele é o livro de número 13. Na nossa ordem temos 66. E o primeiro é Gênesis, o segundo Êxodo, o terceiro Levíticos, o quarto Deuteronômio, quarto Números e o quinto Deuteronômio. Forma aí os 5 livros escritos por Moisés, que são os livros da lei, conhecidos como os Pentateuco para o povo de Israel. São os 10 mandamentos e a lei para a igreja, como a toda a fé cristã. E depois daí, existem os livros históricos, que são os livros que relatam as histórias do povo de Israel, suas pelejas, as suas conquistas, que vai até Esther, que é Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. E depois disto vem os livros chamados como livros poéticos, ou os livros românticos, que vai de Jó até Cantares de Salomão, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Depois vem os livros dos profetas maiores e menores. Os maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E depois vem os livros constituídos pelos profetas menores, que são 12, que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Com isso a gente fecha os livros agrupados em ordem, não cronológica, é claro, do Antigo Testamento, formados por 39 livros. Amém? E depois vem o Novo Testamento, os 4 evangelhos, que vai relatar a vida de Jesus, tanto em Mateus como Marcos, Lucas e João relatam o mesmo tema, a vinda, a vida de Jesus, a sua morte e ressurreição. Né? Em Mateus, Jesus é vindo ao seu povo judeu como rei, por isso ele começa com genealogia. Se alguém quer ser rei, tem que saber de onde vem, com a genealogia dos seus ancestrais. E em Marcos, Jesus, ele é servo. E em Lucas, ele é o filho do homem. E em João, ele é o verbo encarnado. E depois vem o livro de Atos, que é o início da igreja primitiva, ali, quando desce o Espírito Santo e usa os discípulos para espalhar o Evangelho de Jesus Cristo. E depois vem as cartas paulinas, que são escritas pelo apóstolo Paulo, que é Romanos, 1º e 2º Coríntios, Efésios, Gálatas, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemon, cartas aos Hebreus, né, que é um autor desconhecido, depois Tiago, aí vem Tiago, se eu não me engano vem Pedro, né, 1º e 2º Epístola de Pedro, aí vem João, Judas e Apocalipse, o último livro. Deixa eu só confirmar aqui.
É isso mesmo. Depois de Hebreu e Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse. Seguido de 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, talvez eu tenha pulado. Mas é isso. Depois de Coríntios, depois de 1º e 2º Coríntios é Gálatas, né? Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse, São João. Por que isso? Porque temos que aprender a manejar bem a palavra de Deus. Como está escrito em 2 Timóteo 2,15, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Você é um pastor ou um obreiro, um pregador, e não sabe dizer de cabeça os livros da Bíblia em ordem que temos em mãos de 66, ou em quais livros e quantos capítulos tem cada um, você tem que começar a praticar isso. Porque vai deixar você cheio de sabedoria, de conhecimento, manejando bem a arma de defesa, também a arma de ataque que você tem em mãos, que é a Bíblia Sagrada. Porque se você abrir mão desse aprendizado, deste detalhe do manuseio bem dessa arma, como se fosse munições, e o carregamento delas para manuseio da sua defesa e do seu ataque, porque a Bíblia é isto, é uma arma de defesa, porém também é uma arma de ataque, você vai morrer espiritualmente, fisicamente, com uma arma na mão. Eu lembro que você tivesse um alimento na sua mesa e morresse de fome porque não tem força para comer este alimento, para ingerir ele dentro de você, para nutrir o seu corpo. E a Bíblia Sagrada é isto. É você ter um alimento, um banquete dentro da sua casa e você não se alimenta dela. Você fica fraco. A sua mente vagueia. Você acaba morrendo espiritualmente e fisicamente também. Não terá forças de criar projetos, não terá forças de aumentar sua fé para alcançar algo maior, porque você está vazio, você está com fome, mas não quer se alimentar, entende? Então a palavra de Deus é isto. E vamos continuar com nossa leitura diária aqui, agora, nesse dia 27 de abril, os capítulos 22, 23 e 24 de 1 Crônicas. Dia 30 é o último dia do mês. Talvez a gente não chegue até o final do livro. Mas a gente vai entrar no mês de maio, finalizando o primeiro de Crônicas, iniciando o segundo Crônicas, que é 36 capítulos. Idêntico ao número de capítulos do livro de Números. E 1 Crônicas tem 29 capítulos. Tá? Então vamos lá. Vai dizer assim para nós. No capítulo 22 agora, de 1 Crônicas. Davi faz preparativos para edificar o templo. E disse Davi: esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem a Davi que se ajuntassem os estranhos que estavam na terra de Israel. E ordenou cortadores de pedras, para que lavrassem pedras de cantaria, para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância, para os pregos das portas, das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância, que nem foi pesado. E madeira de cedro, sem conta, porque os sidônios e tírios traziam Davi madeira de cedro em abundância. Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor se há de fazer magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Pois agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi
materiais em abundância antes da sua morte. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. E disse Davi a Salomão, filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o edificar casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém a mim a palavra do Senhor veio dizendo, tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás a casa ao meu nome, porquanto muito sangue tem derramado na terra perante a minha face. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Este edificará a casa ao meu nome, ele me será por filho, e eu a ele por pai. E confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás se tiveres cuidado de fazer os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, e não temas nem tenhas pavor. Eis que na minha opressão preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, e 1.000.000 de talentos de prata, e de cobre e de ferro, que nem foi pesado, porque em abundância é. Também madeira e pedras preparei, e tu supre o que faltar. Também tens contigo oficiais mecânicos em multidão, e cortadores e artífices em obra de pedra e madeira, e toda sorte de sábios em toda sorte de obra, do ouro e da prata, e do cobre e do ferro, não há número. Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão seu filho, dizendo, porventura, não está convosco o Senhor, vosso Deus, e não vos deu repouso em roda? Porque tem entregado na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Dispõe, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor, vosso Deus. E levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca do concerto do Senhor e os utensílios sagrados de Deus se tragam a esta casa que se há de edificar ao nome do Senhor. Capítulo 23. Davi faz Salomão rei e ordena os turnos e funções dos levitas. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez Salomão seu filho rei sobre Israel. E ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes, e 4.000 porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvar, disse Davi. E Davi os repartiu por turno, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Dos Gersonitas, Ladã, Simei, os filhos de Ladã, Jeiel, o chefe, e Zefã, e Joel, 3. O filho de Simei, Selomite, e Aziel e Arã, 3. Estes foram os chefes dos pais de Ladã. Os filhos de Simei, Jaate, Ziza, e Jeú, e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4. E Jaate era o chefe de Ziza, o segundo, mas Jeús e Berias não tiveram muitos filhos, pelo que foram contados em casa de seus pais por uma só família.
Os filhos de Coate, Anrão, Issá e Hebron e Uziel, 4. Os filhos de Anrão, Arão e Moisés. E Arão foi separado para santificar a santidade das santidades, ele e seus filhos eternamente, e para incensar diante do Senhor e para o servirem, e para darem atenção em seu nome eternamente. E quanto a Moisés, homem de Deus, sem filhos, foram contados, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi. Foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. O filho de Gerson foi Sebuel, o chefe. E quanto ao filho de Eliezer, foi Rebaías, o chefe. E Eliezer não teve outros filhos. Porém, os filhos de Rebaías se multiplicaram grandemente. O filho de Issá foi Selomite, o chefe. Quanto aos filhos de Hebron, foi Gerias, o chefe. E Amarias, o segundo. E Jaaziel, o terceiro. E Joquimião, o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica, o chefe, e Isaías, o segundo. E Isias. O filho de Merari, Mali e Musi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. E morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis, seus irmãos, a tomaram por mulheres. Os filhos de Musi, Mali e Éden, e Jarimute, 3. Estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, chefes dos pais, segundo foram contados pelo número dos nomes, segundo os seus chefes que faziam obra do ministério da casa do Senhor, da idade de 20 anos para cima. Porque disse Davi, o Senhor Deus de Israel, do repouso ao seu povo, e habitará em Jerusalém para sempre. E também quanto aos levitas, que nunca mais levassem o tabernáculo, nem algum de seus objetos pertencentes ao seu ministério, porque segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi, da idade de 20 anos para cima, porque o seu cargo era de estar ao mandado dos filhos de Arão, no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas sagradas, e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, para os pães da proposição, e para a flor de farinha, e para a oferta de manjares, e para os coscorões asmos, e para as assadeiras, e para o tostado, e para toda medida e mensura, e para estarem cada manhã em pé, para louvarem e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde, e para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, nos sábados, e nas luas novas, nas solenidades, por conta, segundo o seu costume, continuamente perante o Senhor. E para que tivesse cuidado da guarda da tenda da congregação, e da guarda do santuário, e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Capítulo 24. Davi divide os sacerdotes em 24 turnos. E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú e Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos. E Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi os repartiu como também a Zadok, dos filhos de Eleazar, e a Aimeleque, dos filhos de Itamar, segundo o seu ofício no seu ministério. E achou-se que era muito mais os filhos de Eleazar entre os chefes de famílias do que os filhos de Itamar, quando os repartiram dos filhos de Eleazar, 16 chefes das casas dos pais, mas dos filhos de Itamar, segundo as casas de seus pais, 8. E repartiram por sortes uns com os outros, porque houve maiorais do santuário e maiorais da casa de Deus. Assim dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. Os registrou Semaías, filho de Natanael, o escrivão dentre os levitas, perante o rei, e os príncipes Zadok, o sacerdote, e Ameleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Uma dentre as casas dos pais se tomou para Eleazar, e se tomou outra para Itamar. E saiu a primeira sorte a Joiaribe, a segunda a Gedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Acós, a oitava a Abias,
a nona a Jesua, a 10ª a Secanias, a 11ª a Eliasibe, a 12ª a Jaquim, a 13ª a Upá, a 14ª a Jezebeabe, a 15ª a Bilga, a 16ª a Imer, a 17ª a Ezi, a 18ª a Arpises, a 19ª a Petaía, a 20ª a Jequiel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Agumu, a 23ª a Delaías, a 24ª a Amazias. O ofício deste no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhes for ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha ordenado. E do resto dos filhos de Levi, dos filhos de Arão, Subael, dos filhos de Subai e Gedias, dos filhos de Reabias e Sias, era o chefe. Dos israelitas, Selomite, dos filhos de Selomite, Jaate, dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, de Caminhão, o quarto, dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir. O irmão de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias. Dos filhos de Merari, Mali e Mus, dos filhos de Jazias, Beno, dos filhos de Merari, da parte de Jazias, Beno, e Soão, Isacu, Ibre, de Mali, Eliasar. Este não teve filhos. Dos filhos de Quis, Jeramiel, dos filhos de Mussi, Mali, Éden e Jerimute. Estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. E o chefe da casa dos pais, bem assim como um dos seus irmãos menores, lançaram sortes igualmente com seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi e Zadok. Aimeleque e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Então aqui a gente fica nesse dia 27 e 28 de abril, neste capítulo 24. Vamos prosseguir para o dia 28. Aliás, para o dia 29. Bom? Em nome de Jesus.